Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar como a gente pode sair do endividamento. Se caiu no endividamento não é o ideal, mas como que a gente pode sair? Vamos ver os nossos objetivos. Primeiro, a gente precisa saber quando a gente está endividado, precisamos ter consciência a respeito disso. Conhecer estratégias para sair do endividamento e praticar a construção de um orçamento para se livrar desse endividamento. Nunca é tarde para reverter uma situação desfavorável. Tudo dependerá da sua força de vontade e de toda a sua família também, para dar a volta por cima. Com isso em mente, a solução para sair do vermelho é decretar guerra às dívidas e tentar eliminá-las da forma mais rápida e intensa possível. Convoque a família para discutir a situação, converse sobre a possibilidade de aumentar a renda. O Serbassi dá essas sugestões que ele faz um resumo. Primeira coisa, que eu sempre digo, a dívida é da família, então todo mundo tem que fazer parte da solução, mesmo que às vezes não contribuam com renda, mas pode contribuir fazendo economia, não é verdade? E ele coloca: ter essa consciência vai facilitar que a gente consiga sair muito mais rápido, porque não pode deixar, eu vou sair um dia. Não, tem que colocar a meta e o prazo para se livrar dessas dívidas. Vamos conhecer aqui o caso do Christopher. Christopher é um jovem de 20 anos que mora sozinho e trabalha em uma empresa de telemarketing no turno da manhã. Ele recebe R$ 1.500. Ele aprendeu a tocar violão e toca muito bem. Ele já até ensinou seu sobrinho, mas atualmente não está ensinando. À tarde, quando sai do trabalho, vai para casa assistir televisão e à noite sai com os amigos. Sendo assim, acaba gastando mais do que pode. Veja o orçamento dele nos últimos meses. Eu tenho aqui o orçamento dele nos últimos 4 meses aqui, ó. Com ok, significa que ele conseguiu pagar suas contas, ou seja, ele está adimplente, né? E os que ele está aqui, ó, com xizinho, que é o caso do cartão de crédito, desde janeiro ele está atrasado com R$ 500 no cartão de crédito. A luz, ele está atrasado aqui a partir do mês de fevereiro, né? Está atrasado. E também ele tem outros atrasos ali, como de aluguel. Nossa, isso, se ele está atrasado, ele está endividado, porque isso vai acabar tendo juros, né? Pode ter multa e pode se tornar uma bola de neve. Veja o seguinte aqui, ó. O aluguel é cobrado 2% de juro ao mês. Cartão de crédito, 18% ao mês. E a energia, 1% ao mês. Muito juro, não é verdade? Então ele tem, o Serbassi dá uma sugestão de uma tabela para conseguir organizar. E ele tomou consciência lá no final de abril que ele precisava resolver essa questão, não podia mais enrolar, como a gente diz, né? Ele precisava tomar uma ação, colocar a vida financeira dele nas mãos dele e organizar. Ou seja, primeira coisa, ele fazer um levantamento das dívidas. Então vê qual a dívida, qual o valor que ele tem atrasado, qual a taxa de juros, qual é o tempo que ele tem e, consequentemente, qual é o valor atual da dívida. Ele precisa atualizar esses valores porque ele precisa ter ideia exata de quanto ele está devendo, até mesmo para ele poder se planejar como resolver esse problema que ele tem das dívidas atrasadas. Para nós calcularmos a dívida atrasada, nós vamos ter, portanto, a aplicação do juro composto. Como é que eu calculo o novo valor da dívida? Eu vou pegar qual que é a dívida original, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa de juro elevado ao tempo. Lembrando aquela dica que eu sempre digo, né? A taxa e o tempo tem que combinar. Se a taxa está em meses, o tempo tem que estar em meses. E lembrando, se a taxa, por exemplo, é de 2%, eu não vou colocar o 2 aqui, eu vou colocar 2 dividido por 100, ou seja, 0,02. A gente coloca em decimal. Tranquilo? Então agora vamos à nossa tarefinha que vocês vão fazer aqui, que é exatamente esse levantamento. Então, primeira coisa, vocês vão ter que saber qual é o valor da dívida
no momento, qual a taxa de juros que ele vai estar sendo cobrado, qual vai ser o prazo que já está atrasado e o valor atual, usando exatamente a fórmula do juro composto. Então aqui está o nosso orçamento, que ele tem, né, ou melhor, qual é o levantamento de todas as dívidas, e vocês têm ali os juros correspondente a cada um dos meses, e você vai preencher aquela tabela que nós sugerimos, né? Onde você coloca o valor da dívida naquele momento original, a taxa de juros, o tempo que está na outra coluna e o valor atualizado para vocês fazerem o cálculo. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e já voltamos a conferir.
Então, como a gente deu a tarefinha ali, aquela tabelinha sugerida pelo Serbasco, que é bem tranquila, vocês fizeram o levantamento. Vamos verificar se bateu os resultados? Então lá, cartão de crédito, ele tinha R$500 atrasado, o juro de 18% já estava com 4 meses atrasado. Aplicando na fórmula, vocês devem ter encontrado R$ 969,38. A energia estava R$50 atrasado em um mês, vocês viram que tinha 2 meses atrasado, 1% de juro, 3 meses de atraso, atualizado R$ 51,51. O aluguel, um aluguel atrasado, 2 meses com juros de 2%, portanto, R$ 520,20. Tinha mais um mês de energia, que era R$ 120. Como estava um mês atrasado, 1%, R$ 121,20. Somando, portanto, você veja que o valor só das dívidas atrasadas dele já superam o que ele recebe. Muito complicado, não é verdade? Então, ele vai ter que pensar numa estratégia de aumentar a sua renda, além de reduzir as suas despesas. Então, para reorganizar o orçamento, Christopher, até que quite suas dívidas, considerando que ele vai reduzir, obviamente, as suas despesas supérfluas, e pensando também em investir, porque além de pagar, temos que ter uma reserva para fazer isso. Para isso, ele vai fazer renda extra. Do que? Utilizando o talento que ele já tem, que é tocando violão. Ele vai oferecer aulas para ele conseguir essa renda extra. Como ele vai fazer? Cada aluno vai ter lá uma aula por semana e paga R$ 120 por mês. Vamos supor que ele conseguiu 3 alunos. Ou seja, quanto que ele aumentou a renda? R$ 360. Opa, já aumentou R$ 360. Ele recebe quanto? R$ 1.500. A renda agora passou a R$ 1.820. Lembra do método 50, 30 e 20? Aonde a gente vai aplicar esse método para fazer um novo planejamento aqui. Ou seja, despesas essenciais, que seria 50%, 30% lazer e aos desejos que ele tem, e 20% para investimentos. Só que como ele tem dívida, eu até destaquei em amarelo aqui, nas despesas essenciais e no lazer ele vai ter que incluir também quitar essas dívidas. Então o que eu vou propor para vocês? Com essa renda de 360, mais a renda que ele já recebe da empresa de 1.500, como é que ele faria uma nova organização nesses 3 grupos organizados aqui? Vou dar um tempinho para vocês me dizerem quanto que ele vai ter nesse grupo, quanto nesse, para ele já se organizar. Um instantinho só, já voltamos a conferir.
Então, pessoal, ele tem esse talento, né? Quando tem esses talentos manuais que ele pode ganhar, é uma estratégia bastante interessante aumentar a renda. E vejo que a estratégia foi, além de pagar a dívida, ele começar a investir, ter o seu fundo de reserva ali. Então, usando o método, a nova renda é 1.860. 50%, ou seja, 0,50, que a gente vai pegar 50 dividido por 100, 0,50, ele vai usar para as despesas essenciais e quitar a dívida, 930. Para o lazer, 30%, R$ 558, e também para pagar a dívida, até que ele termine de pagar a dívida, vai estar entrando esse valor também. E 20% ele vai investir, ou seja, 372. Esse daqui ele vai guardar exatamente para ele nunca mais precisar ficar endividado. E aqui seria para a manutenção básica dele e também para ele pagar essas dívidas. Vamos dar uma olhada agora numa sugestão aqui que eu organizei para a gente fazer. A ideia é que ele consiga pagar nos 4 próximos meses, né? Nós tínhamos orçamento até abril, agora em maio, junho, julho e abril ele vai pagar. Na renda extra, 360, então quer dizer, a renda dele aumentou para 1.860. 372 ele vai economizar em cada mês. E aquela dívida que a gente organizou, fez o cálculo lá, eu agora separei. 498 ele vai pagar no primeiro mês, 498 no segundo, 498 no terceiro e diminuir a despesa lá de pagamento de dívida no último mês para 169. E você vai vendo que a somatória aqui das despesas, ele vai aumentando. Professor, mas diminuiu a despesa, o pagamento aqui? Ele pode comprar alguma coisa ali no cartão de crédito de novo, né? Porque ele quitou o cartão, ele pode comprar ali e, por exemplo, em lazer, que todo mundo tem direito, não é verdade? E organizamos exatamente um novo orçamento para ele. Então, para vocês sempre perguntarem aí e pensarem quando a gente está fazendo orçamento, o que eu devo fazer para diminuir os gastos? Você já deve ter ouvido lá a mãe falar, eu não sou sócia da companhia de luz, apaga essa luz. Apagar as luzes é uma maneira da gente economizar, não é verdade? Uma maneira mais a longo prazo, a gente trocar as lâmpadas por lâmpadas que consomem menos. A mesma coisa para a geladeira. E outras coisas que eu posso fazer, economia também. Para isso, nós temos que fazer o quê? Um planejamento financeiro. Saber onde eu gasto, o que realmente eu preciso e no momento que eu preciso, porque não é exatamente o momento que eu quero, e sim o momento real que eu vou fazer. E um controle das dívidas, principalmente aquelas dívidas que eu faço parcelada, não é verdade? Porque às vezes a gente faz dívidas e esquece que fez essas dívidas. E vai se tocar apenas quando chega a cobrança. Não pode ser dessa maneira. Eu tenho que, de antemão, planejar quanto eu vou ter de dívida a cada mês. Lembra? Dívida é aquilo que eu consigo pagar naquele mês. Se eu não conseguir pagar no mês, eu já estou me endividando. Então tem que tomar bastante cuidado. Veja aqui o que a Arcuri fala a esse respeito. Nem você, nem o resto do mundo, não se nasce com autodisciplina. Aprende-se. E quanto mais cedo você aprender, melhor vai ser para a sua vida financeira. Vai por mim. Na realidade, gente, eu mesmo tive vários descontroles financeiros, mas de alguns anos para cá eu me organizei. Isso me tornou a minha vida mais tranquila, tanto financeira como também pessoal, porque uma pessoa consciente com dívida nunca fica tranquila, uma pessoa endividada, né? Dívidas todo mundo tem, eu continuo tendo mensalmente as minhas dívidas, mas chega no dia do vencimento, eu consigo quitar e consigo ter as minhas economias, meus investimentos. Vocês têm que se organizar. Quanto antes vocês aprenderem, menos problema vocês vão ter para a sua vida financeira e também para a sua vida pessoal, gente. Isso é bastante importante para que a gente consiga se organizar financeiramente e também planejar os nossos sonhos futuros. Eu quero fazer uma viagem, por exemplo, para a Europa, eu quero fazer uma viagem para a América do Norte, eu quero fazer uma viagem para a Argentina, eu tenho que economizar.
Senão eu não consigo. E para isso eu preciso fazer os meus planejamentos. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer minha pós-graduação e assim por diante. Tudo é possível desde que você consiga planejamento e consistência. Como a Arcuri colocou, precisamos aprender a autodisciplina. Autodisciplina, a gente não nasce com isso. É algo que a gente precisa desenvolver e é pessoal. Cada um precisa ter um autoconhecimento muito grande. Com autoconhecimento e um planejamento, você vai correr e vai sempre passar ao largo de estar endividado e sim vai se tornar um investidor. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.